Espero que todos estejam bem. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre alguns textos que eu tive a oportunidade de escrever no blog sobre a introdução da anatomia humana, tá? Então, um blog para quem quiser depois, né, salvar nos favoritos, acompanhar, é o blog.flz4.com.br. Então, existem vários textos lá no blog, e eu tento publicar pelo menos 3 vezes por semana, então tem bastante material. E um dos textos aborda, né, a variação anatômica, explorando a variação anatômica, fatores gerais que influenciam a diversidade do corpo humano. Então, é um texto que acaba abordando o papel aí da variação anatômica para a anatomia, né, em relação a alguns fatores que contribuem para a variação anatômica. A gente tem uma aula, né, abordando a variação anatômica especificamente, e é uma leitura que é interessante, tá? Não é muito demorada. É uma outra abordagem que eu queria mostrar aqui, dentre elas, é falando sobre o conceito de normalidade em anatomia humana. Esse texto ficou muito legal, né? Porque quando a gente fala em variação anatômica, a gente fala que variação anatômica são as variações dentro de um padrão de normalidade, né? E um termo normal, às vezes, é muito controverso, né? No nosso dia a dia. Mas em anatomia, o conceito de normal, né? Ela tem uma relação com as estruturas anatômicas ou em situações morfológicas e estruturais que mais, né, se repetem, que são mais comuns, os padrões mais comuns, tá? Então, não significa, né, que a estrutura tem que ser daquela maneira exatamente, mas sim relacionado a um padrão que mais se repete. Então, é um texto que é interessante. Depois, no final, ele aborda o conceito de anomalia, de monstruosidade, e, e é um tema também clássico, né, na introdução da anatomia humana, e nós também tivemos uma aula sobre isso. Continuando aqui, vou tentar buscar um outro texto que explora a anatomia humana mais especificamente, ou a introdução da anatomia humana mais especificamente. Nós temos aqui um texto sobre a história da anatomia humana, temos um texto sobre algumas situações relacionadas à paquimeria, antimeria, estratificação, até coincidentemente aqui, ó, a gente tem esse compreendendo a estratificação e segmentação do corpo humano, né? Então, existe algumas formas aí de estudo, alguns conceitos, né, que levam em consideração a estratificação. A pele, por exemplo, né? Nós temos aí um exemplo clássico de estratificação, onde nós temos as camadas, né? Da epiderme, depois da derme, né? Então, a epiderme em si já é um tecido epitelial, né? Classificado como um tecido epitelial estratificado, pavimentoso, queratinizado. Então, é uma das formas da gente conseguir estudar a anatomia. E a segmentação, ela tem relação, às vezes, com órgãos, vasos sanguíneos e nervo em determinados segmentos, né? Também chamado de anatomia topográfica. Então, é um termo também bastante comum que também discutimos na aula de introdução à anatomia humana. E aí, para a gente finalizar, eu quero encontrar o texto de paquimeria e de metameria. Então, aqui é um texto que fala paquimeria como princípio geral de construção do corpo humano. Então, ele tem relação, né, com uma divisão num eixo do corpo humano, num segmento axial, como se fosse um eixo do corpo humano, em dois tubos, né? Então, são cavidades formadas por folhetos do embrião humano, que são revestidas por epitélio e contêm os órgãos e sistemas do corpo. Então, esses tubos, eles são denominados paquímeros, tá? Então, nós temos o paquímero anterior, né? Um paquímero que também é chamado de paquímero visceral, e o paquímero posterior, que é chamado de paquímero
neural. Então, algumas técnicas utilizam o conceito de paquimeria, né, para explicar conceitos, detalhar situações clínicas, né? Então, a gente vê aqui nessa foto do D'Angelo Fatini, né, um exemplo do paquímero neural posterior e do paquímero anterior, que é o paquímero que tem relação com o tubo digestivo, especificamente, tá? Então, é um tema que não é tão abordado, mas quando você lê, estuda capítulos de livros, né, de introdução à anatomia humana, essa abordagem ela é bastante comum, mas também é bastante sintética, tá? Aqui, falando sobre metameria, uma visão detalhada sobre a organização segmentar do corpo. Então, os metâmeros, né, são consideradas também uma abordagem de segmentação e é uma estrutura que ela é muito comum quando a gente estuda, né, dermátomos, miótomos, viscerótomos, na parte clínica especificamente, né? Então nós temos aí segmentação em unidades repetitivas, né, chamada de metâmero, é muito comum no sistema nervoso. E quando nós temos ali os 31 pares de nervos espinais, né, esses 31 pares eles vão representar, né, por meio dos dermátomos, né, essa relação da metameria. Então, é importante também para clinicamente para a gente conseguir identificar uma série de situações clínicas, uma série de acometimentos, a partir do momento que tem um metâmero afetado. Outra coisa também que a gente não pode esquecer em relação aos exames de imagem, né, por meio dos cortes transversais. Então, existe uma relação metamérica também nas tomografias computadorizadas, nas ressonâncias nuclear magnética, né, permitindo a identificação de algum comprometimento em metâmeros específicos. Então, é um texto muito legal que eu também recomendo que vocês façam a leitura. E agora sim, por fim, a antimeria. Então, a antimeria, ela tem uma relação, uma abordagem com a simetria do corpo. Então, o título desse blog é Antimeria, a Assimetria Essencial para Entender a Anatomia Humana, né? Então, quando eu estava na universidade, eu lembro que os professores de anatomia, eles estimulavam a gente estudar com a peça anatômica, né, se aquele osso era esquerdo, se aquele osso era direito. O fêmur, a escápula, a tíbia, a fíbula. Então, a gente tinha que ali pegar a estrutura na mão, tentar localizar os principais acidentes ósseos e identificar esse fêmur é esquerdo, esse fêmur é direito, essa escápula é esquerda, essa escápula é direita. Então, a antimeria ela tem esse conceito, né, de direito e esquerdo. E como que isso permite aos profissionais, né, entender diferenças estruturais, entender variações, e, consequentemente, outros órgãos também. Mas quando a gente fala, né, de direito e esquerdo, osso, músculo, né, situações onde a gente tem estrutura par, né, como os pares de nervos cranianos, eles são importantes. Esse capítulo que estuda antimeria, metameria, paquimeria e estratificação e segmentação, nós chamamos de princípios de construção do corpo humano. Geralmente é assim que a gente encontra. Então, mais uma vez, eu convido vocês, né, para que vocês acessem o blog.flz4.com.br, e tem muitos outros textos ali que vocês podem também estudar, enfim, né, matar a curiosidade de vocês. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê numa próxima aula. Um abraço.